descansava. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. E nós vamos estar lendo dos versículos 1 ao 9. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao 9. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Nele jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, nós lhe agradecemos, ó Pai, por esse momento, pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos na Tua casa, compartilhando a palavra. Pedimos que a Sua presença, ó Pai, se faça presente aqui, ó Senhor, no meio de nós, assim como se fez, em especial, ali no tanque de Betesda. Abre os nossos corações, abre a nossa mente, ó Pai, que a Tua palavra possa transformar a nossa vida, que possamos reconhecer as nossas necessidades, ó Pai, os nossos pecados diante de Ti. Prepara, ó Senhor, o nosso espírito para receber a verdade contida em Sua palavra. Que ela possa nos libertar, ó Pai, e que possamos encontrar nela o verdadeiro descanso que só em Ti podemos encontrar. É em nome de Seu Filho Jesus que oro. Amém. Amém. Amados, nessa introdução, eu queria compartilhar com os irmãos, como eu compartilhei hoje pela manhã até, que esse foi um texto que, lendo a Bíblia, ele me chamou muita atenção, porque nós vemos que esse tanque, ele fica localizado junto à porta das ovelhas, Esse tanque de Betesda, ou Casa de Misericórdia, se você for procurar o significado, fica perto do Portão das Ovelhas em Jerusalém. E eu achei essa imagem muito significativa. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, entrando pelo Portão das Ovelhas. O mesmo portão por onde as ovelhas que seriam sacrificadas no templo entravam. O nosso bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, passando por esse portão. Você consegue imaginar isso, visualizar isso? Outra coisa que chama a atenção nesse texto muito, é que você vê que naquele lugar não havia algumas pessoas. O texto fala que havia uma multidão
de cegos, coxos, paralíticos, enfermos. Pessoas com as vidas marcadas pela dor, pela limitação e pela espera de um milagre. Imagine a cena, tente visualizar isso, um aglomerado de pessoas sofridas, cada uma com sua história de dor e frustração. Todos esperando um mover na água que, segundo a crença popular, traria cura. Não vamos entrar no mérito dessa crença desse anjo. Não é o nosso objetivo aqui hoje. Até mesmo porque uma passagem que fala de Jesus, nós não precisamos de nenhuma outra distração. Não precisamos de ninguém mais. Esse cenário, ele não é muito diferente da nossa igreja nos dias de hoje. Somos, de fato, ovelhas de um rebanho e muitas vezes a igreja está repleta de pessoas com suas próprias enfermidades. Não apenas enfermidades físicas, mas emocionais, espirituais, financeiras. São lutas e problemas que pesam, que atrasam e paralisam a nossa jornada cristã, que cegam para a realidade da graça de Deus. O interessante disso tudo é que talvez nós nunca ouvíssemos falar desse tanque e dessa multidão se Jesus não tivesse entrado ali. A história desse lugar e dessas pessoas é eternizada porque o médico dos médicos resolveu se fazer presente na casa de misericórdia. E é das pessoas que estão nessa história que nós vamos falar. Eu vou dividir a ministração em 3 partes, falando dessas pessoas que participaram dessa história. A primeira pessoa que nós vamos falar é o paralítico, ou o paciente. E nós vamos enfatizar nele a questão do reconhecimento, o desejo e a armadilha de uma espera equivocada. Sabe, no meio daquela multidão, o foco do texto, o foco de Jesus, se volta em particular para alguém que estava paralítico há 38 anos. 38 anos. É um bom tempo. Tente imaginar isso. Não sei qual que é a sua idade, né? Mas tente imaginar isso. É muito provável, né, que a maior parte da vida desse homem tenha sido passado numa cama, dependendo de outros, sonhando por uma cura que parecia inatingível. Ele não recebeu a visita de um anjo. Não. Ele recebeu a visita de alguém infinitamente maior e melhor, a do próprio Senhor Jesus. O texto é claro. Quando olhamos para ele, nós vemos que esse homem, ele reconhecia o estado dele. E ele sabia e não negava que ele estava doente. Ele não fingia estar bem, nem tentava esconder a sua condição. Ele era impotente e estava ciente dessa realidade. Sabe, e aqui vem uma pergunta para nós pensarmos. Quantos de nós, em nossas próprias camas de problemas e lutas, negamos a nossa situação? Tentamos colocar um curativo superficial, fingir que está tudo bem, ou culpamos as circunstâncias, ou culpamos outras pessoas por aquilo que estamos passando. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Não há restauração, não há cura sem reconhecimento de pecado.
sem reconhecimento de situação. Para que Deus nos cure, para que Deus nos transforme, nós precisamos primeiro admitir a nossa realidade. A Bíblia nos mostra o que acontece quando não reconhecemos e calamos o nosso estado. Vamos dar uma lida ali no Salmo 32, dos versículos 3 ao 5. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de esteio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Esse salmo de Davi deixa claro como era a situação dele antes da confissão dos seus pecados. Ele se sentia seco, ele se sentia sem vida. Mas depois disso, depois de confessar os seus pecados, ele vê a vida voltando a ele. O reconhecimento, ele precede a compaixão e, mais do que tudo, ele nos dá a libertação divina. Sabe, esse homem, ele desejava ser curado. Ele estava ali, dia após dia, semana após semana, ano após ano, à beira do tanque, na espera de um milagre. No entanto, ele esperava a cura de um anjo, através de uma forma extraordinária de intervenção, que se tornou a regra na sua mente. E aqui mora um grande perigo para nós. Quantas vezes buscamos soluções que não estão nas Escrituras? Corremos atrás de receitas prontas, de experiências místicas, de profecias fora da palavra, ou de fórmulas humanas, vivendo em recusa de viver o Evangelho na sua simplicidade. E assim esperamos ter uma experiência extraordinária ainda com Deus. Irmãos, não tem como. É verdade que Deus pode agir de maneiras extraordinárias, sim, não vamos negar isso. O próprio exemplo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo é um bom exemplo para isso, enquanto estava no caminho de Damasco. Mas, irmãos, isso são exceções, não a regra. Que lástima ver aquele homem olhando para a água, com sua esperança fixada em uma crença duvidosa, enquanto o médico dos médicos, aquele que poderia curá-lo, estava bem à sua frente, sendo negligenciado. O Evangelho da salvação é simples, direto e poderoso. Crê no Senhor Jesus e será salvo. A exaltação de Cristo na cruz é a obra salvífica central de todo o Evangelho. Jesus não disse espere, mas ele nos convida, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Sabe, não podemos culpar totalmente aquele homem, pois Jesus ainda não havia se manifestado plenamente, e era compreensível que ele aproveitasse até a mais pequena, mais remota chance de cura. Mas nós temos uma lição clara aqui para nós. Todos ali estavam tão absorvidos com o próprio caminho escolhido para a cura, que negligenciaram o verdadeiro caminho. Afinal, Jesus mesmo declarou, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Sabe, embora o texto não traga a palavra, não enfatize isso, eu creio que aquele homem, ele tinha fé. Ele tinha fé. E ele tinha fé para obedecer a palavra de Jesus, a ordem de Jesus. Eu falo isso porque eu não sei se você já teve a experiência de ver alguém que ficou há muito tempo acamado. E a pessoa, ela não levanta assim, não. Ela não levanta. Ela precisa de algo mais. Ela precisa de algo que vem de fora dela. Esse homem creu, obedeceu a palavra de Jesus e levantou. Agora, como eu falei, né, no início, nós vamos falar de uma segunda pessoa presente nessa história. E é lógico que essa segunda pessoa, nós não podemos deixar de falar de Jesus, o médico, a graça soberana e a perfeição de sua cura. Sabe, enquanto toda aquela multidão, todos que estavam ali desejavam ser curados, Jesus estava bem ali. E é notável e até um pouco triste nessa história, como a maioria das pessoas não lhe deu atenção. Ele, o Messias prometido, o Filho de Deus, o doador da vida, estava ali. E todos o ignoraram. Em sua busca por algo menor, em sua busca por um agitar das águas. Mas, irmãos, saibam de alguma coisa: Jesus Cristo é capaz de salvar. Não há coração tão duro que ele não possa amolecer. Não há pessoa tão perdida que Jesus não possa salvar. Ele é a cura para a alma e para o corpo, se ele assim o quiser. A maior tristeza, como vemos nesse cenário de Betesda, é que Jesus, embora presente para curar, não recebe a atenção das pessoas. Quando a gente olha para a Bíblia, vamos pensar em algumas outras pessoas que aparecem na Bíblia, né? Por exemplo, a mulher cananeia, que clamou por sua vida com grande insistência. Ali em Mateus 15, de 21 a 28, ou no centurião romano, mais conhecido até de todos, né, que declarou: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Mateus 8, 13. Essas pessoas aqui, que eu acabei de mencionar, assim como tantas outras, né, ao contrário da multidão que estava ali em Betesda, sabiam quem Jesus era e o buscaram com fé e determinação. Sabe, o Senhor Jesus, ele selecionou aquele homem dentro da multidão. Não sabemos o porquê exato. A Bíblia não nos revela isso. Ela não detalha os motivos soberanos de Deus para cada escolha. Mas certamente, com certeza absoluta, nós podemos saber que foi um motivo fundado na graça e na misericórdia de Deus. E temos que saber que a escolha de Deus é sempre soberana e justa. Sabem, Jesus olhou para aquele homem com um olhar especial de consideração. E fez uma pergunta que até parece óbvia, né? Mas é profundamente transformadora. Jesus perguntou: queres ser curado?
Essa pergunta revela o desejo de Jesus de ir além da superfície, de tocar a vontade mais profunda do coração daquele homem. Agora, essa pergunta se estende a todos nós aqui. Queres ser curado? Não se trata apenas de querer a bênção, mas de querer também aquele que dá a bênção. É uma pergunta que nos chama ao compromisso, à entrega de nossas vidas ao senhorio de Jesus Cristo. Observem a perfeição da cura que Cristo realizou. Quando nós vemos a história no texto, voltamos para ele, nós vimos que esse homem podia carregar a sua cama. E isso acabou sendo um testemunho visível e irrefutável do poder de Jesus. Sua cura foi instantânea, total e completa. E essa restauração, ela é perceptível a todos nós. E ela não se limita a curas físicas. Sabe que é importante que a gente entenda isso, irmãos? Eu não estou falando que é errado você orar quando você está doente, pedindo uma cura, de forma nenhuma. Nós já vimos muitos milagres aqui na igreja, né? E olha que nós somos até uma igreja relativamente pequena. Mas uma coisa é certa. Esse homem aqui da Bíblia, as pessoas que nós vimos aqui serem curadas de doenças, até algumas doenças incuráveis aqui, elas vão morrer um dia. Esse corpo um dia vai morrer. Tudo bem que depois nós ressuscitaremos em corpo, né? Mas ele vai morrer. Então, nós não devemos nos apegar somente a isso. Nós temos que pensar numa transformação de vida, numa transformação de alma, numa transformação de mente. Por exemplo, vamos pegar Zaqueu, que de um cobrador de impostos desonesto se tornou um doador generoso. Ali você pode ver a história dele em Lucas 19, de 1 a 10. Ou então, quem sabe uma, né, que chame mais a nossa atenção, do endemoniado Geraseno, que de ameaça à comunidade passou a ser testemunha da bondade de Deus. Ali em Marcos 5, de 1 a 20. Ou ainda, quem sabe, da mulher samaritana, cuja transformação a levou a testemunhar a toda a cidade. Essa história nós vemos no próprio Evangelho de João, um pouco antes dessa passagem ali de 4, 28 a 30, 39. Suas vidas foram tão impactadas que todos notaram a mudança. E essa restauração não se limita a milagres na Bíblia. Não se limita somente aqui. Não. Você pode olhar à sua volta. Aqui mesmo na igreja. Quantas vidas foram transformadas? Vícios abandonados, casamentos restaurados, corações que encontraram paz em Jesus. Não ausência de problemas, mas uma paz que somente Jesus pode nos conceder. A obra dele continua sendo manifesta claramente em nosso meio, impactando e sendo percebida por quem nos cerca. E aqui nós vemos uma lição muito importante para nós, que nós não podemos confiar no que nós podemos fazer por nós mesmos. Não podemos confiar em nossos próprios esforços, em nossos próprios méritos. Você não pode confiar em anjos,
em rumores de manifestações sobrenaturais duvidosas. Não pode confiar em visões, nem em sonhos, nem em sentimentos, em emoções estranhas, para você fundamentar a sua fé e a sua salvação. Porque essas coisas passam. Essas coisas são um alicerce frágil. É como a palavra de Deus fala, é como construir sobre a areia. A sua confiança deve estar unicamente alicerçada em Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, a palavra viva e eficaz de Deus. E essa restauração perfeita, visível e transformadora não parou com o homem de Betesda, não. Ela continua a ser uma marca de Cristo no nosso meio. É essa realidade do poder e da graça de Jesus manifestada na vida de cada um de nós que nos leva a olhar para a igreja hoje. Pois assim como no passado, é no contexto da comunidade da fé que o tanque de Betesda se replica. E o médico dos médicos continua a operar. Amados, agora nós vamos para o próximo ponto e nós vamos falar, por assim dizer, da última pessoa, acho que entre aspas, que aparece nesse texto, que é a multidão, que representa a igreja. Então, Jesus no tanque de Betesda hoje. Você sabe algo que impressiona e que chega a chocar nesse texto? Que chega realmente a entristecer? Especialmente quando fazemos esse paralelo e olhamos para a igreja nos dias de hoje, é que essa multidão aqui viu um homem que estava paralítico há 38 anos, levantar, pegar sua cama, ir embora, e não aconteceu nada. Você não vê nenhum relato de ninguém correndo atrás de Jesus falando: filho de Davi, tem compaixão de mim, assim como o cego de Jericó. Ou então nenhum pensamento, como a mulher do fluxo de sangue que falou: se eu apenas tocar a orla do manto dele, serei curada. Nada. Silêncio, nenhum movimento. Ao contrário, a multidão, ela permaneceu inerte. Essa inação, por assim dizer, da multidão, é um espelho para a nossa realidade. Na igreja, muitas vezes, a igreja pode muitas vezes se assemelhar a um tanque de Betesda contemporâneo. Estamos aqui no lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde a presença de Jesus é prometida, onde testemunhos de transformação são compartilhados, onde louvores são entoados, e vemos vícios sendo quebrados, famílias sendo edificadas, e fica por isso mesmo. O milagre da salvação e da santificação está acontecendo bem diante dos nossos olhos, dia após dia, semana após semana, ano após ano. E, no entanto, muitas vezes, qual a nossa reação? Será que a gente não fica igual à multidão que se contentou em ser espectadora do milagre alheio, sem se mover em direção de Jesus?
Sabe, a multidão ela estava tão acostumada com a miséria, com a rotina do tanque, né? Que quando aconteceu o milagre do homem se levantar, pegar sua cama e ir embora, isso daí passou desapercebido por muitos. Não gerou neles o desejo de uma transformação pessoal. E quantos de nós hoje não frequentamos a igreja por hábito? Quantos de nós não frequentamos a igreja por tradição? Ou então por busca superficial por algumas bênçãos ali, para resolver aquele momento específico de dificuldade que estamos passando? Mas sem um real clamor por uma cura completa, por uma libertação de pecados. Aquele homem, ele foi abordado por Jesus. Ele não procurou Jesus naquele momento. Para a multidão, é fato, não houve um chamado individualizado, mas eles não tomaram a iniciativa. Hoje, Jesus nos chama abertamente: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sua palavra e o Espírito Santo nos convidam constantemente, mas a nossa passividade, o nosso orgulho, a nossa autossuficiência pode nos manter acamados, mesmo com o médico dos médicos presente. Assim como esperavam a agitação da água, muitos hoje esperam por sinais e maravilhas que se encaixem nas suas expectativas, ou uma intervenção espetacular de Deus em sua vida. E dessa forma, eles negligenciam a obra contínua e transformadora do Espírito Santo, através da leitura constante da palavra, através da comunhão com os irmãos, né, da caminhada, da jornada cristã. Amados, não caiamos nessa armadilha de ficar ansiando por uma água agitada, quando temos acesso à fonte de água viva. Podemos estar na igreja, no ambiente cristão, mas não ter um relacionamento genuíno e transformador com Jesus. A história de Betesda nos desafia a olhar para dentro. Minha fé é baseada numa experiência pessoal com Cristo? Ou ela é reflexo apenas do que ouço ao meu redor? Eu estou sedento por Jesus? Ou apenas buscando um alívio temporário para as minhas dores? A verdade, ela nos confronta. Não podemos ser espectadores passivos da graça de Deus na vida dos outros. Fala assim, olha só, né? Olha o que Jesus fez na vida daquela pessoa. Nossa, né? Olha como que ela está, que ela mudou de vida. Ah, mas eu não tenho jeito não, eu sou assim mesmo, né? Não existe isso. Nós não podemos ser espectadores passivos da graça de Deus. Jesus está presente hoje, está presente agora na igreja. A sua presença nos desafia a uma resposta ativa. Não podemos ser inertes à sua palavra. Amados, para concluir, eu gostaria de
fazer um resumo e trazer algumas aplicações práticas. Sabe, que ao contrário da multidão de Betesda, a nossa reação não seja de inércia, mas de humildade, reconhecendo que somos pecadores e urgência de buscar a Cristo. Todo instante, todo momento. Que a cada testemunho, que a cada palavra pregada, que a cada louvor entoado, nossos corações se voltem para Jesus, clamando pela sua graça e poder em nossas próprias vidas. Nossas próprias vidas. Não nos contentemos de ser meros espectadores, mas participantes ativos da sua obra redentora, buscando a cura, a salvação que tão prontamente Ele nos oferece. Afinal, a maravilha do tanque de Betesda é uma poderosa ilustração do Evangelho. Ela nos revela a universalidade da nossa necessidade, mostrando que todos nós, de uma certa forma, estamos acamados por limitações. Sejam dores, sejam pecados, que nos separam de uma vida plena de comunhão com Deus. A cura, como vimos, só começa quando paramos de negar a nossa condição e reconhecemos nossa total dependência de Deus. Fomos alertados também durante a ministração sobre o perigo de uma espera equivocada, fixada em meios humanos, em superstições ou experiências extraordinárias. A história nos chama a colocar nossa esperança unicamente em Cristo e em sua graça soberana, e em sua graça soberana. A pergunta: queres ser curado? Sabe, Jesus, Ele oferece uma cura. E essa cura se manifesta através da obediência à sua palavra. E saiba que ela será completa, visível e inegável. E para fechar tudo isso, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe nesse texto que nós acabamos de ler, que eleva essa passagem bíblica a um outro nível, a um outro patamar. Ali, no finalzinho do versículo 9, João 5, 9, parte final, diz assim: e aquele dia era sábado. Sabe, irmãos, essa não é uma mera informação cronológica, não. Jesus, ao curar no sábado, Ele estava nos mostrando que Ele é o Senhor do sábado. Ele estava mostrando que Ele quer nos dar um descanso. Ele não apenas nos cura daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos imobiliza, mas Ele nos convida a entrar num novo tipo de descanso. Não no descanso da lei, mas o descanso que somente Ele pode proporcionar. É o alívio da luta contra o pecado, da luta contra a ansiedade, da busca incessante de soluções que não nos satisfazem, não resolvem os problemas da nossa vida e que nos aprisionam. Portanto, que hoje, ao ouvirmos essa palavra, não sejamos como aquela multidão que ignorou a Jesus, que reconheçamos a nossa necessidade, que busquemos a Jesus como a única fonte de cura e salvação,
em obediência à sua palavra, que levantemos de nossas camas para caminhar em novidade de vida, testemunhando a todos o seu perfeito amor e o seu poder. Que possamos finalmente encontrar o verdadeiro descanso que somente Ele pode dar. Amém? Abaixe suas cabeças, feche seus olhos. Eu gostaria de orar com os irmãos mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos pela sua palavra, Pai. Obrigado por nos revelar que o Senhor é a fonte de água viva, que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é o Senhor do sábado. Perdoa-nos, ó Pai, porque tantas vezes olhamos para águas agitadas, ficamos buscando soluções que não vêm de Ti, ou nos tornamos passivos, inertes diante da sua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos como essa multidão de Betesda, mas a ter uma fé que te busca ativamente, ó Pai. Uma alma sedenta de ti, ó Pai. Sedenta a obedecer a sua palavra, a obedecer a sua voz. Que a cura que recebemos, ó Pai, hoje, seja ela física, emocional, espiritual, em qualquer área de nossas vidas, seja perfeita e visível para todos. Conceda-nos, ó Pai, a graça de entrar num descanso que só o Senhor pode proporcionar. Não uma ausência de problemas, ó Pai, mas em mantermos os nossos olhos fixos em Ti e saber que o Senhor está conosco. Que a nossa alma encontre repouso em Ti, ó Pai. Que possamos viver, ó Pai, uma nova vida a cada dia, sempre embasada na Sua palavra, Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. É em nome de Seu Filho Jesus que oro. Amém. Amém.